O cangaço, fenômeno marcado por um termo polissêmico, manteve-se vivo por mais de um século no sertão nordestino. Contudo, foi entre 1877 e 1938 que os feitos de notórios cangaceiros, armados e destemidos, marcaram profundamente a memória de uma população dividida entre o medo e o fascínio. Nos últimos 16 anos desse período, emergiu o mais famoso entre eles, Virgulino Ferreira, o Lampião. Em torno dele gravitavam interesses de poderosos locais, políticos estaduais e até mesmo federais. Apesar de suas conexões com esferas legais de poder, Lampião jamais deixou de ser visto como um fora da lei, tornando-se alvo constante das perseguições policiais. Entre 1922 e 1938, governos nordestinos, jornais e parte da sociedade tinham um objetivo comum: eliminar aquele que, desde o início de sua liderança, era considerado o maior cangaceiro de todos os tempos. O problema de Lampião ou flagelo do cangaço, como amplamente registrado em documentos oficiais e na imprensa, esteve em pauta entre governadores, como os de Pernambuco. Nesse período, estratégias para combater o autoproclamado rei do cangaço foram postas em prática ou ao menos planejadas. Entre as táticas adotadas, destaca-se o uso de grupos armados que iam além das forças policiais regulares. Desde cedo, as rivalidades locais, questões de honra e ódios antigos foram habilmente explorados pelas autoridades. Por outro lado, a possibilidade de perseguir Lampião com o respaldo da lei era igualmente aproveitada por seus inimigos. Esse fenômeno pode ser descrito como sertanejos na força de repressão. Além disso, devido à mobilidade intensa do grupo de Lampião e à dificuldade de localizá-lo, os responsáveis pelo combate ao cangaço criaram o maior número possível de destacamentos policiais. Essas bases estratégicas visavam fornecer suporte logístico às forças volantes que, incansavelmente, tentavam encerrar o reinado do cangaceiro mais famoso do sertão. O apoio logístico dos cangaceiros vinha, em grande parte, da população, que, por diferentes razões, fornecia alimentos, armas, munições e informações. A polícia classificava essas pessoas como coiteiros, e a repressão a elas tornou-se uma das estratégias mais eficientes no combate ao cangaço. Essa abordagem visava identificar e punir qualquer um suspeito de auxiliar os bandos, endurecendo as ações contra os apoiadores. Os cangaceiros, por sua vez, aproveitavam as fronteiras entre os estados para escapar das forças policiais, explorando a dificuldade de atuação de uma força além de sua jurisdição. Para contornar essa limitação, os governos firmaram convênios que permitiam a atuação das polícias estaduais em perseguições interestaduais, fortalecendo a repressão através da chamada ação fronteiriça. Dada a importância dos coiteiros como suporte logístico, algumas medidas extremas foram implementadas. Populações de áreas rurais foram transferidas para vilas e cidades, onde poderiam ser vigiadas de perto, deixando a caatinga desabitada e inóspita para os cangaceiros. Além disso, foi ordenado o desarmamento do sertão para evitar que armas chegassem às mãos dos bandos. O uso de aviões para sobrevoar áreas remotas também foi introduzido como um recurso inovador na época. A repressão aos bandos passou por duas fases distintas. Na primeira, soldados das capitais eram enviados ao sertão com seus métodos tradicionais de combate urbano, trajando uniformes militares e botas. Na segunda fase, sertanejos foram incorporados às forças repressoras. Esses homens, mais acostumados às condições do sertão, adotaram táticas e até indumentárias semelhantes às dos próprios cangaceiros. O resultado foi a formação de forças volantes que se aproximavam, em aparência e mobilidade, dos bandos que perseguiam, diferenciando-se apenas nos adornos e na ausência de crimes. Historicamente, é impreciso afirmar que a incorporação de sertanejos às polícias militares nordestinas decorreu exclusivamente da Revolução Constitucionalista de 1932. Medidas como a criação de batalhões provisórios e a contratação de civis para reforçar as forças policiais já eram utilizadas antes desse evento, como demonstrado em decretos que permitiam comissionar civis e oficiais reformados em situações emergenciais. Essa evolução nas estratégias de repressão mostrou que, para combater o cangaço, era necessário igualar-se aos cangaceiros em resistência e adaptabilidade, embora mantendo o compromisso de não replicar seus crimes. Para entender a criação e atuação dos batalhões, consulte o Boletim da Polícia Militar da Bahia, 133 a 136. Curiosamente, esses boletins não fazem qualquer associação entre a Revolução Constitucionalista e a contratação de civis, seja no capítulo sobre a Revolução ou sobre as forças em operação no Nordeste do Estado, FONE. Os critérios para essas contratações são claros: utilizar homens da região, acostumados às dificuldades do clima e do terreno, conhecedores das caatingas e mais aptos para enfrentar os cangaceiros em condições de igualdade, 143.
Outro ponto importante é que os boletins do Comando Geral da Força Pública da Bahia de 1929 já mencionavam a presença de contratados antes mesmo da Revolução, como registrada em informes como 1707, 01080308. A documentação sobre o combate ao cangaço de Lampião confirma essa prática. Pesquisadores especializados reiteram a importância desses contratados na perseguição aos bandos, considerando-os uma das medidas mais eficazes no enfrentamento ao banditismo. Mas por quê? Esses sertanejos, muitas vezes, tinham questões pessoais ou familiares com Lampião ou outros cangaceiros, transformando sua motivação em algo profundamente pessoal. Um telegrama de 1928, enviado pelo chefe de polícia de Pernambuco a Vila Bela, exemplifica isso. Tenente-delegado de Buíque comunica ter incorporado à sua força 3 rastreadores inimigos de Lampião que buscavam garantias. RCPVB 2302. Entre os inúmeros casos, destaca-se o dos nazarenos, grupo de famílias aparentadas que viviam na Vila de Nazaré, hoje Carqueja, na divisa entre Floresta e Serra Talhada, terra natal de Lampião. Apesar de relações amistosas iniciais, os irmãos Ferreira romperam com os nazarenos ao ferir sua honra e ameaçar sua integridade, o que levou muitos jovens a se alistarem para combater o cangaço. A eficácia dos sertanejos ia além do conhecimento do terreno e das táticas. Era uma questão de honra. Motivados por vingança pessoal ou proteção de suas terras, esses homens mostravam-se menos corruptíveis e mais combativos que policiais convencionais. O caso de Nazaré é emblemático. Após repetidas afrontas dos Ferreiras, o coronel João Nunes, da Força Pública de Pernambuco, visitou a vila em 1923 e ameaçou incendiá-la caso Lampião continuasse frequentando o local. Gomes Jurubeba, líder local, negou a acusação e pediu apenas armas para defender sua comunidade. Foi assim que muitos jovens, como Davi Gomes Jurubeba, aderiram à Força de Nazaré, Lira e D17, transformando o conflito em uma disputa territorial pela sobrevivência e pela honra. Outro exemplo é o de Clementino José Furtado, o Quelé, um ferrenho perseguidor de Lampião. Natural de Pernambuco, mudou-se para Triunfo em 1919, onde se tornou subdelegado. Após perseguir e matar ladrões de cavalos, foi processado e forçado a fugir em 1922 devido a problemas eleitorais. Refugiado nos domínios do coronel Marculino Pereira Diniz, amigo de Lampião, foi convidado a integrar o bando, assumindo posteriormente o comando de seu próprio grupo. Esses exemplos mostram como as autoridades aproveitaram rivalidades locais para intensificar a luta contra o cangaço, enquanto sertanejos utilizavam a estrutura policial para ampliar seu poder ou buscar proteção. Mais que um conflito técnico, tratava-se de um embate profundo, marcado por questões de honra, território e sobrevivência. Um certo Terto Barbosa, sobrinho de 2 cangaceiros do grupo de Lampião, matou Totó, irmão do bandido Casavelha, amigo de Lampião e integrante ocasional do grupo. Reconhecendo que Terto não poderia fazer parte do bando, seus tios recorreram a Quelé, pedindo-lhe que o aceitasse em sua equipe. Quelé aceitou, mas meia-noite, respeitado por Lampião, afirmou ser amigo de Totó e declarou: "Se esse Terto vier para cá, eu atiro nele, certinho." Diante disso, Lampião não tomou partido. Com a chegada de Terto, meia-noite tentou matá-lo. Informado do ocorrido, Quelé confrontou meia-noite com insultos que incluíram o nome de Lampião. Após esse ato irreversível, Quelé refugiou-se na fazenda Santa Luzia. Sabendo dos riscos, buscou o comandante-geral das Forças Volantes, Coronel Antônio Quintino de Lemos, em Triunfo, e pediu alistamento como voluntário. Mais uma vez, um inimigo de Lampião buscava refúgio na polícia, que, por sua vez, se aproveitava dessas rivalidades como trunfos militares. No entanto, Quelé queria apenas proteger-se de Lampião. Sem conseguir se estabelecer na polícia pernambucana, tornou-se sargento na Paraíba e lutou sob João Pessoa na guerra contra o município de Princesa. O emprego de contratados era estratégico para a perseguição. Como atestado em várias obras, os bandos liderados por Lampião evitavam estradas, usando a mobilidade como arma de guerrilha. Assim, a força policial precisava ser igualmente ágil. A perseguição dependia de rastros e pistas, sendo fundamental a presença de guias ou rastejadores, geralmente sertanejos contratados. Esse foi o caso do sargento José Ramos, de Uauá, na Bahia, que dominava o que se pode chamar de os 3 olhares do rastejador: olhar para baixo em busca de pegadas e objetos deixados para trás, olhar para o céu à procura de urubu sobrevoando acampamentos recentes e distinguir no ar o cheiro característico dos cangaceiros, uma mistura de suor e perfume. A inclusão de sertanejos na polícia trouxe desafios às autoridades.
Em muitos casos, rivalidades locais e antigos ódios levavam sertanejos a atos questionáveis, criticados pela imprensa nordestina. Com a intensificação do combate aos coiteiros, jornais baianos acusavam a administração de Estácio Coimbra, então governador, de transformar sua polícia em banditismo legal. Problemas de indisciplina eram frequentes, resultando em alta rotatividade desses contratados. Boletins da época relatavam constantemente contratações e expulsões. Um exemplo é o caso de Eremita Alencar e Jerônimo da Rocha, presos em Uauá por mau comportamento mesmo na prisão. Investigações revelaram que, no município de Cumbe, cometeram infâmias enquanto alcoolizados, incluindo atos libidinosos contra 2 crianças, de 4 e 7 anos, saciando seus instintos mais perversos. Em 1932, os boletins de 19 e 25 de fevereiro relataram a inclusão de mais 59 civis nas colunas comandadas pelo Tenente Liberato de Carvalho, pelo Tenente Macedo e pelo Sargento Euclides. Os casos de indisciplina eram frequentes, envolvendo insubordinação, abandono de posto, dormir em serviço de sentinela, estupro, alcoolismo, desordens, brigas entre policiais e desvio de armas e munições. A constante circulação de contratados era destacada no relatório de Campos de Menezes de 1936 como um problema relevante. Por temor, interesse ou simpatia, os sertanejos costumavam acolher os cangaceiros quando estes se abrigavam em suas propriedades, fornecendo comida ou outros auxílios. Se havia tempo, abatiam-se animais, preparava-se feijão e montava-se uma refeição, muitas vezes paga generosamente pelos visitantes, embora alguns anfitriões recusassem o pagamento. No entanto, quando o objetivo era obter dinheiro, os moradores tentavam esconder seus bens ou negociar. Os bandos de Lampião eram extremamente móveis, estabelecendo pontos de abastecimento ao longo de suas rotas. As forças policiais, adotando o modelo volante, imitavam os cangaceiros em mobilidade, vestimentas e equipamentos, mas tinham pontos fixos para reabastecimento, recebimento de salários e diretrizes. A estratégia policial buscava multiplicar os pontos de apoio logístico. Um boletim de Paripiranga, datado de 25 de abril de 1940, 2 anos após a morte de Lampião, detalhou os destacamentos da Divisão Nordeste. O pelotão primeiro contava com as sedes em Paripiranga, Barreiras, Lagoa Preta, Saco e Apertado das Pedras. O segundo, em Adustina, Quixaberia, Olho d'Água de Fora e Feira da Rola. O terceiro, em Bebedouro, Nica, Canoa, Cansanção de Fora e Grossos. O quarto, em Sítio do Quinto, Curral do Tanque e Caritá. O quinto, em Cipó do Leite, Minuim e Marancó. Em uma área de aproximadamente 200 km², ainda havia destacamentos em Jeremoabo, Cumbe, Queimadas, Tucano, Uauá, São José, Abobreiras, Sirica, Santa Brígida, Canudos, Feira do Pau, entre outros. No entanto, a dispersão das forças policiais, mesmo que significasse destacamentos com apenas 2 ou 3 homens, como no povoado dos Macacos em Afogados da Engazeira, mostrava-se insuficiente para reproduzir a mobilidade dos cangaceiros. Assim, surgiram os núcleos de defesa. Um boletim de Jeremoabo, datado de 19 de janeiro de 1932, relatou a existência de um destacamento na Fazenda Juda. Outro boletim, de Campos de Menezes, mencionou a criação de um núcleo na Fazenda Rastapés e o envio de soldados e contratados para substituir os anteriormente destacados. Em 1932, um boletim de Jeremoabo registrou um núcleo na Fazenda Canabrava com 10 civis e 2 praças. Outro boletim listou mini-destacamentos nas fazendas Vitorino, Lagoa Magra, Rio de Lúcio, Lagoa Marisa, Poço e São Paulo. Para armar tais núcleos, a polícia entregava armas militares de repetição a civis, atitude polêmica à época. Um boletim de Jeremoabo mencionou a entrega de uma pistola FN a Isaías Carvalho, proprietário de uma fazenda próxima a Guloso. Outro boletim relatou o empréstimo de 3 rifles e 210 cartuchos para Pedro Dias, da Fazenda Santana. Fazendeiros também contribuíam com doações, como exemplificado no boletim que registrou o recebimento de 5 fuzis Mauser modelo 1895 e 1000 cartuchos, sendo 500 modelo 1908, doados por Gratuliano J. Oliveira, morador de Tranqueira. O destacamento recebeu, conforme o boletim, 2 fuzis do mesmo modelo e sistema, do Sr. Emílio J. Carvalho, da Fazenda Sítio, além de 200 cartuchos. Surgem, então, questões que desafiam a lógica da repressão ao banditismo, relacionadas a essas trocas de material bélico. Primeiramente, o boletim não menciona a origem das armas doadas pelos civis. Um fuzil Mauser é uma arma militar, o que torna estranha sua presença nas mãos de civis.
Em segundo lugar, embora eu tenha apenas informações indiretas, a livre circulação de armas e munições provavelmente facilitou a aquisição dessas pelos cangaceiros, que as compravam a preço elevado. Mesmo sem as trocas entre civis e policiais, o controle do armamento já era difícil para a polícia. Em 1929, por exemplo, o boletim de 25 de julho mostra o comandante do destacamento de Campo Formoso, segundo-tenente José Martins de Oliveira, pedindo que ele fosse desonerado de responsabilidade sobre 350 cartuchos Mauser, tomados pelo grupo de Lampião após a morte do cabo Antônio Milito da Silva, entre outros, que levaram todo o armamento e munição. Histórias como essa podem ser verdadeiras ou não, mas a morte de soldados poderia ser usada para desviar armamentos. Considerando os saques de Lampião e as quantias cobradas de fazendeiros e comerciantes, os salários dos policiais eram irrisórios. Um ano antes, um primeiro-tenente da polícia baiana recebia 333 contos de réis, mais uma gratificação de 116 contos de réis. Um primeiro-sargento recebia 6 contos de réis de diária, mais 3 contos de réis de gratificação. Lampião chegava a obter, em uma de suas menores investidas, 1 conto de réis. Gueiros, 1953-128, afirma que o cangaceiro comprava um cartucho por 5.000 réis. Portanto, os 350 cartuchos perdidos no boletim do Quequefaba valeriam mais de 1 conto e 500 mil réis, ou seja, mais do que o dobro do salário de um capitão e quase a soma do salário e gratificação de um coronel-comandante. O boletim 191 do Quequefaba de 1929 denuncia o desaparecimento de 1.105 cartuchos Mauser modelo 1895 sem que as responsabilidades fossem apuradas após sindicância. Nesse caso, o lucro subiria para mais de 5 contos de réis. Para tentar resolver o problema, foi estabelecida, em 1932, uma multa de 2 contos de réis por cartucho extraviado, descontada diretamente do pagamento do responsável pelo extravio. O problema da livre distribuição de armas não se limitava às trocas entre civis e militares. Para os estudiosos do cangaço, é indiscutível o desagrado de Lampião pelas estradas. O cangaceiro não apenas destruía obras rodoviárias, mas também intimidava, com atos e ameaças, os trabalhadores dessas obras. Diante disso, as autoridades responsáveis pela repressão ao banditismo adotaram 2 respostas mais ou menos equivalentes. Uma foi a distribuição de armas para os trabalhadores, com algumas obras recebendo metralhadoras automáticas, como as Thompson. A outra foi a criação de destacamentos policiais para proteger as obras e seus operários. O boletim de 1932 de Jeremoabo descreve a criação de um destacamento para proteger as obras rodoviárias que ligavam o município a Santa Brígida e a Glória. Um desses destacamentos, o de Santa Brígida, foi dissolvido, conforme solicitado pelo Boletim 127, após a conclusão da estrada de Jeremoabo a esse município. A repressão aos coiteiros tinha por trás uma lógica implacável, que, uma vez posta em prática, daria rapidamente frutos. A lógica é simples e, de certa forma, segue a mesma ideia que orienta a instalação de múltiplos destacamentos, ou seja, a mobilidade do bando cangaceiro. Considerando que um grupo armado se desloca continuamente por um vasto território, assumisse a necessidade de pontos de apoio logístico, sejam esporádicos ou não. A condição para a existência de cangaceiros como Lampião era a presença de pessoas que prestassem serviços e fornecessem armamentos e munições. Esse princípio é amplamente aceito na literatura especializada. Sem coiteiros, não haveria cangaceiros. E os coiteiros estavam por toda parte, especialmente seguindo o método classificatório das forças volantes. Com isso, firmou-se, no final de 1927, um convênio que estabeleceu a repressão implacável aos coiteiros como principal método de combate ao banditismo no sertão. Os convênios interestaduais não eram novidade como método de ação contra o banditismo no Nordeste. Melo, 1985-157-158, remonta a existência de acordos entre províncias desde 1835, sendo este o primeiro de uma longa série que se estenderia até 1935. Na época, a grande preocupação das autoridades policiais de Pernambuco era com Antônio Silvino e seus discípulos Antônio Félix, o Tempestade, e Joaquim de Moura. Alguns desses convênios foram criados para tentar barrar a livre circulação de cangaceiros entre os estados. Um exemplo disso ocorreu em 1908, conforme Melo, ID 159, com o acordo firmado entre as polícias de Pernambuco e Paraíba, área que Silvino utilizava de maneira inteligente para escapar da ação das duas polícias. 4 anos depois, um novo acordo foi firmado, com a participação de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, novamente com o objetivo de deter Antônio Silvino.
Em 1923, o desembargador Arthur da Silva Rego, então chefe de polícia de Pernambuco, apresentou seu relatório referente ao ano anterior ao secretário-geral Samuel Cavalcante de Albuquerque. Nesse relatório, constava o convênio firmado entre os mesmos 4 estados que participaram do Acordo de 1912. O convênio era composto por 17 bases, das quais destaco as mais relevantes: permeabilidade das fronteiras nos municípios limítrofes dos estados, facilidades na requisição de criminosos presos em um estado e indiciados em outros, aplicação de medidas penais contra zeladores de bandidos ou malfeitores, possibilidade de unificação das forças de diversos estados sob o comando de um único oficial, incremento no número de destacamentos nas regiões limítrofes, possibilidade de desistência de qualquer estado quando fosse conveniente, desde que avisassem aos demais. Percebe-se que, em 1922, já estava prevista a criminalização dos coiteiros, mas ainda não sua perseguição sistemática. Excluindo essa base, o conteúdo dos acordos firmados entre os estados ou províncias estava principalmente voltado para a proteção da fronteira. O convênio firmado entre os dias 28 e 30 de dezembro de 1927 trouxe essa nova iniciativa policial, como afirmou o então governador Estácio Coimbra, já que o território baiano ainda não era frequentado pelos cangaceiros. Este convênio produziu os resultados esperados, como demonstram as palavras, embora excessivamente otimistas, do chefe de polícia de Pernambuco, Souza Leão. O banditismo, podemos afirmar com toda segurança, já não existe em Pernambuco. O último grupo de bandidos, chefiado pelo famigerado Virgulino Ferreira, passou pela última vez em nosso território vindo de Alagoas no ano anterior. O grupo estava reduzido a 6 homens, incluindo seu chefe. O período entre o início da validade do convênio até a retirada de Lampião para a margem sul do São Francisco, rumo ao nordeste da Bahia, pode ser considerado uma verdadeira caça às bruxas. Em um relatório sobre os resultados da campanha de 1927, entregue a Estácio Coimbra por Souza Leão, observa-se a devastação do banditismo nos sertões pernambucanos. Neste relatório, Souza Leão estabelece os princípios e as bases de sua ação. O mal foi, assim, atacado por todos os lados, nas suas raízes mais profundas. O protetor de bandidos, às vezes acobertado por situações políticas ou pela cumplicidade velada de autoridades inescrupulosas. O asilador de grupos, o agenciador de víveres e munições, e o criminoso impune. A sombra de poderosos, prestes a ingressar, por sua vez, nas hordas saqueadoras. Este documento também traz a lista completa dos bandidos presos ou mortos pelas forças de repressão, com números impressionantes: 198 capturados e 40 mortos. Entre as fotos dos capturados estão os famosos bandoleiros Beija-Flor, Ventania, Gavião, Serra Uma e Cocada. Ao lado dessas fotos, aparecem as de 2 homens, com a legenda: os coiteiros Emiliano Novias e Justiniano da Silva, que foram, por muito tempo, amigos de Lampião e hoje espiando seu crime nas grades do cárcere. É curioso que esses 2 nomes tenham sido destacados de forma tão proeminente. Nas fotos, Justiniano aparece com um terno e um chapéu de palha, parecendo algo deselegante, enquanto Emiliano posa com distinção e elegância, vestido de forma refinada. Tudo parece indicar que até mesmo pessoas ricas estavam sendo punidas, e não apenas os desamparados moradores dos sertões desolados. Os últimos períodos de repressão a Lampião e aos cangaceiros foram marcados por uma crescente violência contra as populações que frequentavam as áreas sob seu controle. As forças volantes, que eram as principais responsáveis pela repressão ao banditismo, tratavam brutalmente os habitantes dessas regiões, sendo esses considerados culpados por associação com os cangaceiros. A tensão era tamanha que, em muitos casos, quem oferecesse qualquer tipo de ajuda a Lampião poderia ser morto, com a acusação de ser coiteiro, apoiador do banditismo. Este período de repressão também evidenciou a dificuldade da polícia em combater Lampião devido às suas alianças com poderosos locais, como Antônio Pissarra, que oferecia proteção a ele e seu bando. Em algumas áreas, a população preferia a presença de Lampião à das forças policiais, especialmente considerando que o cangaceiro, durante um tempo, adotou uma política de sedução, tratando as pessoas de maneira mais amável, ao contrário da brutalidade das forças volantes. Em relação à fronteira, tanto as autoridades policiais de estados vizinhos como os próprios cangaceiros usavam a linha que separa os estados como uma maneira de se proteger e escapar das forças policiais. Em momentos de perseguição, os cangaceiros atravessavam fronteiras estaduais, o que dificultava a ação da polícia. Este fenômeno de utilização das fronteiras por criminosos para escapar da justiça remonta a acordos de cooperação entre estados que datam do século XIX, e continuou até o século XX, quando surgiram novas alianças para enfrentar o banditismo. Além disso, houve algumas propostas de soluções extremas para lidar com o cangaço. Uma delas foi o novo plano para a extinção do banditismo,
proposto pelo tenente Felipe Borges de Castro em 1939. A proposta envolvia criar uma colônia agrícola em regiões frequentemente visitadas pelos cangaceiros, além de abrir uma delegacia especial para investigar a conivência local com os bandoleiros. Outra proposta, mais militar, sugeria ataques devastadores às áreas controladas pelos cangaceiros, inclusive utilizando aviões para capturar Lampião. Esses métodos, embora considerados extremos, eram defendidos por aqueles que acreditavam que qualquer outra forma de combate ao cangaço não seria eficaz, e de fato alteravam profundamente a vida cotidiana no sertão.